É isso aí, galerinha do YouTube, estamos chegando aí com um vídeo novo no canal. Se você nasceu nos anos de 1980, pega logo a sua caneca de chá de erva e vem comigo. É logo depois da vinheta. O Deus que surpreende. Muito bem, gente. Hoje quero compartilhar com vocês uma história muito interessante, muito bacana. Espero que vocês fiquem até o final comigo deste vídeo aí. Só lembrando que eu não sou adepto da interpretação alegórica da Bíblia. Eu vou usar o termo aqui, acho que se encaixa melhor como se fosse uma parábola, certo? Então fica comigo que você vai entender. Mas antes, inscreva-se no canal, você que não é inscrito, deixe o seu like e ative os sininhos das notificações. Aperta ali em todas, que quando tiver vídeo novo no canal, você vai ser o primeiro a receber. Eis a história. Certo senhor, de bastante idade, ele chama o seu filho e o envia a tratar dos seus negócios numa cidade muito grande. Então o seu filho chama o seu servo, seu ajudante, e diz para ele: amanhã, logo de manhã, sairemos rumo à cidade. Então logo pela manhã o filho se levanta, vai até o seu pai, se despede, dá-lhe um beijo, um abraço, e encontra o seu ajudante fora de casa já o aguardando. Então os dois sobem na charrete. Para quem não sabe o que é charrete, para quem é muito jovem, alguns séculos atrás, algumas décadas, séculos atrás, a charrete é como se fosse uma Ferrari ou uma Lamborghini nos dias de hoje. Enfim, os dois se dirigem então para a cidade. E o caminho é bastante extenso, tal. Mas de repente, ao longe, eles avistam a cidade. Ao se aproximar dos portões da entrada da cidade, eles se dirigem então ao centro da cidade. E ao estacionar a sua charrete de frente ao hotel onde se hospedaria, o senhor diz ao servo: aguarde aqui um momento, porque ele havia visto um tumulto na esquina mais próxima e uma multidão estava lá reunida. Então ele se aproximou e de longe ficou cuidando. E eis que era um mercador de escravos. E improvisaram ali uma espécie de palco, e ao redor dele haviam vários fazendeiros, os quais aguardavam um momento no qual um escravo lhe agradasse para que pudesse dar o lance. Então o homem ficou observando de longe, e eis que de repente sobe na bancada uma escrava, jovem, bela, com pés e mãos amarrados. Então ele se aproxima mais um pouco e de repente começa-se então o leilão. E lembrando que estes leilões começavam com lance a partir de 10 moedas, o que chegava em torno de 15 moedas por escravo. Então, ele, ao aproximar-se, dá-se início ao leilão. E um grita 10, o outro 11, e ele, de imediato, levanta sua mão e grita: eu pago 100 moedas. Todos olharam, abismados. Quem será este? Bom, então o mercador desce da plataforma e pede para os outros fazendeiros ali, que estavam ali, para o aguardá-lo um pouco. Então ele se dirige ao senhor, puxa-o pelo braço e fala-lhe ao pé do ouvido: meu senhor, vejo que tu és homem abastado, homem de muitas posses. Por este valor posso lhe conseguir 10 escravos, com bom desconto. Ele fixou o olhar no mercador e disse: não, eu quero apenas esta. Ok? Com um sorriso sarcástico, o mercador vai lá, traz a jovem e entrega nas mãos dele. Ele paga o dinheiro e se retira então, encaminhando a sua escrava até o hotel onde se hospedaria. Eis na frente do hotel o seu servo, o ajudante, o aguardando, depois de desembarcar as bagagens. Ele pede ao servo que então desamarre a jovem. Ele então tira os laços que a oprimiam e ela é conduzida para dentro do hotel. Ao adentrar a porta do hotel, é recebido com bastante alegria pelos funcionários e também pelo gerente do hotel.
pois eles já o conheciam. Então ele dá ordens explícitas ao gerente do hotel para que ele providencie um banho para a escrava e também refeição para que se alimente. E assim é feito. E ao subir então a parte de cima do hotel, ele dá ordens expressas ao seu ajudante para que fique o tempo todo vigilante, em pé, à porta do quarto da escrava e que não a permita que saia. Então ele sai da presença do ajudante e vai fazer algumas coisas. Logo em seguida, tendo demorado um pouco, ele retorna e vai até o quarto onde a escrava está hospedada. Ao chegar à porta, cumprimenta o seu ajudante, ele lhe diz que ela está ali dentro, então ele bate na porta. Não houve resposta. Então ele bate novamente um pouco mais forte e nada se ouve. Então ele entra com muito cuidado e vê que ela está sentada em uma cadeira. Então ele se aproxima e, como se fosse lhe entregar uma sacola que trazia nas mãos e uma pasta, ela desfere um tapa no seu rosto e também cospe no seu rosto. Bom, ele inclina a cabeça, larga a sacola e a pasta em cima de uma mesa, limpa o rosto e se retira. Mais uma vez, pede que o seu ajudante permaneça na porta. Então ele desce e se encaminha ao salão para uma reunião com as pessoas que tratariam de assuntos referentes ao seu trabalho. Então aquela jovem, por curiosidade, se aproxima daquela sacola e ao abrir, ela observa que tem dentro da sacola um vestido branquinho, limpíssimo, e também calçado para os seus pés. E dentro de uma pequena caixa, uma aliança de ouro. Ao olhar para a pasta, ela decide abri-la e ver o que havia dentro. Então, muito curiosa, ela abre a pasta e eis um documento, todo selado. Ela com cuidado abre e, mesmo sem saber ler, mesmo sem ter sido alfabetizada, ela puxa na memória e parece que ela já havia visto papel semelhante àquele. Então ela se recorda e lembra de ter visto papel semelhante àquele quando alguns de seus irmãos tiveram a sua liberdade paga. Neste mesmo instante, são abertos os olhos da serva e ela desesperadamente abre a porta e pergunta ao ajudante: onde está aquele homem? Onde está aquele homem? Ele: calma, ele está no salão, está em reunião. Então ela desce as escadarias correndo, abre as portas do salão, todos a olham admirados, e ela se lança aos pés do Senhor. Ele a levanta e ela, com lágrimas nos olhos, olha nos olhos do seu Senhor e diz: obrigado, mas de que me adianta ser livre se não for para servir o Senhor? Muito bem, vamos trazer então para o dia de hoje, para os nossos dias, essa reflexão. O Senhor, o pai do jovem que o envia à cidade para tratar dos seus assuntos, ele é, na minha história aqui, o nosso eterno Deus. Dentro do seu propósito eterno e soberano, Deus envia o seu Filho, o seu único Filho, para pagar o resgate e reconciliar o homem pecador com seu Pai, dando-nos o status de nova criatura, aceitos como filhos de Deus. O Filho enviado é o próprio Senhor Jesus Cristo. E na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, diz-se a respeito dele que ele é a expressão exata do ser de Deus. Deus de Deus, coigual a Deus, eterno Deus. No capítulo 6, versículo 39 do Evangelho de João, diz o seguinte, acompanha comigo. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então o Filho ele é enviado para resgatar os pecadores. Os negócios do Pai a serem tratados é a obra da redenção, decretada, escrita, estabelecida desde antes da fundação do mundo, desde toda a eternidade. Este é o decreto, é o propósito soberano do Senhor.
Poxa, mas o que é redenção então? Não entendo muito isso. Nós todos necessitamos de redenção. Em Efésios 2:3 diz o seguinte, acompanha aí comigo. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, fica claro aí que nós necessitamos de redenção, que nossa alma seja redimida dos nossos pecados. O mercador de escravos é colocado aqui como Satanás. Satanás, ele tem domínio sobre o ser humano, por ser o agente primeiro do pecado. E nós, seres humanos, somos pecadores por natureza. O rei Davi, no Salmo 51, versículo 5, ele diz que em pecado me concebeu minha mãe, eu nasci na iniquidade. Pecado não é algo apenas que você comete, que eu cometo. O pecado, ele faz parte de nós. Então eu vou dar um exemplo para você aqui. Por qual motivo nós necessitamos de redenção? Vou pegar uma ilustração de Paul Washer, de uma das suas pregações. Pega uma criança, 5 anos de idade, coloque-a dentro de uma sala e coloque diante dela todos os brinquedos que existem. E aí você começa a observar algum brinquedo que por algum motivo ela não gosta. Pega e coloca na mão dela, ela vai jogar fora. Aí você coloca na mão dela, ela joga de novo. Então você pega aquele brinquedo e esconde. Então pegue outra criança, coloque dentro da sala e coloque diante dessa primeira criança. Então pegue aquele brinquedo que aquela primeira criança até então odiava e coloque na mão da segunda criança. O que acontece? A primeira criança vai querer aquele brinquedo e ela não vai querer nenhum outro, somente aquele brinquedo. E ela provavelmente vai partir para cima da outra criança para tomar. Nós somos pecadores desde o ventre da nossa mãe. Nós nascemos no pecado, nascemos em iniquidade. O pecado, ele faz parte do nosso ser. Aí você pode dizer para mim, não acredito. Então vamos fazer o seguinte, um outro exemplo, uma outra ilustração emprestada do Paul. Vamos supor que eu pudesse entrar na sua mente agora e extrair todos os pensamentos seus, desde quando você nasceu até o dia de hoje, e ilustrar aqui na tela todos os teus pensamentos. Lembrando que ficam impressos na sua mente atitudes, ações, feitos seus, feitos meus, ficam impressos, gravados, impregnados na nossa mente, com os quais muitas vezes o inimigo das nossas almas faz uso disso para nos acusar. Então eu pudesse extrair esses teus pensamentos e reproduzir aqui na tela, sabendo que eu sou um pecador como você ficaria completamente envergonhado. Então é disso que se trata. Nós precisamos de redenção. Nós precisamos que um preço seja pago para que nós possamos alcançar, através da misericórdia de Deus, a salvação. E se você observar também, o mercador de escravos, ele chama o Senhor, ele fala ao pé do ouvido, desdenhando, do valor da serva. Da mesma forma, o próprio diabo, quando nosso Senhor foi conduzido ao deserto pelo Espírito para jejuar, foi tentado também, porém, como sempre, saiu vitorioso. E o que dizer do preço elevadíssimo pago pelo Senhor com relação à escrava? O preço elevado pago por Cristo na cruz do Calvário foi o seu próprio sangue. Acompanhe comigo na Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, o que é dito. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você viu? De fato, Cristo é soberano. É maravilhoso demais. Pois, sendo nós ainda pecadores, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele vem e nos ressuscita dentre os mortos e nos dá vida e vida eterna. Eu só posso concluir que não há riqueza maior, que não há status, não há cargo maior do que ser servo do Deus Altíssimo.
Outro ponto que eu quero destacar é a participação do gerente do hotel e dos funcionários. O gerente do hotel e os funcionários representam a função que deveria ser desempenhada pela igreja nos dias de hoje. Acompanhe comigo na epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 27, qual é a verdadeira, qual é o sentido da verdadeira religião. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então nós podemos observar que o ponto primordial, ponto primeiro, é a pregação do Evangelho e socorrer os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Então essa é a finalidade da verdadeira religião. O ajudante à porta representa o Espírito Santo, o qual nos atrai por amor, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos regenera, nos transforma, Ele nos guarda, intercede por nós, Ele nos sela para Deus. A reação da serva pode parecer algo espantoso, porém é o que nós fazemos todos os dias. Quando você ouve o chamado do Evangelho de Cristo, um chamado que busca conduzir-te ao arrependimento, e você fecha os olhos, cerra os ouvidos, vira as costas, é como se você estivesse levantando o seu punho cerrado diante da face de Deus. O homem, ele quer ter parte na salvação, ele quer participar da salvação. Então ele busca meios de se aproximar de Deus, meios dos quais ele acha que pode agradar a Deus e conseguir alguma barganha com Deus. Mas de fato não é assim. Em Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação do princípio ao fim é uma obra soberana de Deus. E nós queremos que seja assim. A carta de alforria nada mais é do que uma carta de liberdade, que concede a liberdade a um escravo. Acompanhe comigo uma passagem que está na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Na cruz, o Senhor consumou a obra da redenção. Ele pegou aquela dívida, aquela cédula de dívida que era nossa, minha e sua, e ele levou sobre si as nossas iniquidades. Encravou na cruz todo o nosso pecado. Para a glória de Deus Pai. As vestes simbolizam a veste de justiça de Cristo, com o qual Ele nos veste. A partir do momento que uma pessoa ela tem um encontro com o Evangelho, o Espírito Santo a toca, a convence de seus pecados, e ela demonstra um arrependimento genuíno. Então, ela crê no Filho de Deus para a salvação. É imputada a ela a justiça de Cristo. A aliança é a aliança da graça, a aliança da misericórdia de Deus, na qual todos os salvos, todos os escolhidos de Deus, desfrutarão um dia na eternidade, na presença do Pai e do Filho, e no poder do Espírito Santo. Os calçados aqui, eu coloco como uma nova caminhada. A conversão dos pecados nada mais é do que se estar indo em uma direção completamente oposta à vontade de Deus, e quando tocado pelo Espírito Santo, a pessoa tem aquele estalo, seus olhos são abertos, ela reconhece a miséria e o pecado em que vive, afrontando a Deus, então ela está indo em uma direção, então ela converte o seu caminho, procura andar na reta justiça de Deus. E é aí que entra o momento em que os olhos da serva são abertos. O abrir dos olhos é como aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele teve encontro com Cristo no caminho de Damasco. Caíram dos seus olhos como que escamas, a Bíblia diz. E é a mesma coisa que acontece conosco. Nós achamos tudo normal, não, está tudo bem, está tudo certo, isso é normal, aquilo outro é normal, mas de fato não é assim que funciona. E o homem ele está tão acostumado a viver no meio do pecado, que chega um determinado tempo que a sua mente ela é cauterizada, que ele já não consegue mais distinguir o que é certo e o que é errado, a não ser que o Espírito Santo venha e abra os seus olhos e mostre quão grave, quão perigoso é permanecer nesse caminho. Então a postura da serva
é ir atrás do seu Senhor, daquele que a libertou, que pagou o resgate por ela. Essa deveria ser a nossa atitude todos os dias, de buscar a Deus em sua palavra, de buscar contemplar a face de Cristo no nosso dia a dia, de sermos sal e luz na terra, de viver para agradar ao Senhor, aquele que entregou o seu Filho por mim e por você. Fica aqui um adendo, que não importa quão profundo seja o seu pecado, não importa quão profundo é o abismo em que você está atolado, há salvação para a sua vida, há perdão para os seus pecados, há o dom do arrependimento disponível. Clame por socorro, busque a face de Cristo. Só Ele pode nos dar salvação, só Ele pode nos dar salvação. A Bíblia diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro caminho, não há outro meio de se achegar a Deus. Não se iluda com falsos caminhos. Só Cristo pode te salvar. Muito bem, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo, vamos dar início então aos nossos estudos para que possamos aprender juntos mais sobre Deus e os seus atributos. Deixe então aí o seu like, inscreva-se no canal se não for inscrito, ative os sininhos das notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Valeu. O Deus que surpreende.